O Alzheimer, ele é o que a gente chama de doença familiar. Isso significa que ele tem uma influência genética, mas não é porque alguém na minha família tem que eu necessariamente vou ter. Pega o meu caso, por exemplo. Meu pai desenvolveu o mal de Alzheimer e ele desenvolve numa idade relativamente precoce. Antes dos 70 anos, alguns sintomas já estavam presentes. Isso significa que eu tenho mais chance do que outras pessoas com quem eu convivo que não têm familiares com a patologia de desenvolver Alzheimer, mas não significa que eu vou ter essa doença. Alguns fatores interferem para o surgimento do Alzheimer. Genética é um deles, mas você tem estilo de vida, você tem alimentação, você tem fazer ou não fazer atividade física, você tem ter ou não ter muita atividade cognitiva, então ler muito, estudar coisas diferentes, fazer caminhos diferentes, usar o seu cérebro de maneira que ele se mantenha sempre também em exercício e escolarização. Quanto mais cedo a pessoa é escolarizada, parece que isso gera um fator de proteção e diminui a chance de que ela tenha um mal de Alzheimer no futuro. Então não é necessariamente nem ter terceiro grau, ajuda. Toda escolarização ajuda para evitar esse tipo de patologia, mas que ela tenha acontecido também na idade certa. Isso gera uma proteção porque ela cria no nosso cérebro o que é chamado de reserva cognitiva. Você cria mais ligações entre os neurônios. E aí, se uma delas se rompe, as outras estão presentes e ajudam a manter as funções. Quando eu tenho menos ligações neuronais, qualquer uma delas que acaba, qualquer uma delas que é prejudicada, ela faz falta. E aí os sintomas cognitivos surgem mais rapidamente ou de maneira mais intensa. Então, reserva cognitiva é uma coisa que a gente pode adquirir na vida com as nossas experiências e se esforçando, lendo bastante, jogando palavras cruzadas, jogando baralho, fazendo atividades que gastam o cérebro. Você ajuda esse cérebro a formar novas conexões e essas conexões fazem falta um pouco mais para frente na vida. Então, eu tenho alguém na minha família que tem, meu pai tem o mal de Alzheimer, isso não me garante que eu vá ter. Eu sou professora universitária, isso também não garante que eu não vá ter. Mas se a gente usar as duas informações, uma pode se contrapor com a outra e me dar uma chance de não ter Alzheimer ao longo da minha vida. Isso faz ser muito importante que a gente se envolva em atividades desafiadoras ao longo de toda a nossa vida, mantenha uma alimentação saudável, mantenha uma vida que não seja sedentária. Isso ajuda e ajuda muito em várias questões que não são simplesmente estéticas ou questões de saúde física. Ela ajuda também em aspectos emocionais e no surgimento ou não de vários adoecimentos.